Eu enterrei o meu pai com as minhas próprias mãos financeiras, mas a minha família enterrou-me viva no dia em que eu mais precisava deles. A minha irmã, aquela boneca de porcelana que todos adoravam, casou-se com o príncipe encantado dela, e eu paguei metade do conto de fadas, só para ser o fantasma invisível na própria festa. E agora, enquanto o vinho tinto escorre pelas ruas de Lisboa como sangue de uma ferida aberta, eu juro, eles vão pagar, não com dinheiro, mas com o veneno lento da verdade que eu guardei no peito durante anos. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu assinava o cheque. Eram 25.000 euros, metade do custo de um casamento que parecia saído de um sonho romântico do século XIX, salão alugado no Chiado, flores importadas de Espanha, vestido de noiva que custava mais do que o meu salário anual como advogada. A minha mão tremia ligeiramente, não de dúvida, mas de uma raiva surda que eu ainda não conseguia nomear. Obrigada, mana, disse a Inês, a minha irmã mais nova, com aquele sorriso que iluminava salas inteiras, como se o sol do Tejo se refletisse nos seus dentes perfeitos. Ela era assim, etérea, intocável, a filha preferida que transformava tragédias em oportunidades para brilhar. Eu, a Ana, a prática, a que limpava as merdas da família desde os 18 anos. Quando o pai morreu de um infarto aos 52, fui eu quem pagou o funeral simples na igreja de São Roque. Quando a mãe caiu na depressão e as contas se amontoaram como folhas secas no outono lisboeta, fui eu quem negociou com os credores, quem vendia o apartamento antigo em Alfama para tapar buracos. Inês. Ela estudava arte na universidade, pintava quadros que ninguém comprava e namorava rapazes de famílias ricas que a levavam a jantares no Bairro Alto. Mas eu amava-a. Ou pelo menos, era o que eu repetia a mim mesma enquanto via o cheque desaparecer no bolso dela. É o teu presente, Inês. Para ti e para o Miguel. Vocês merecem um começo perfeito. As palavras saíram mecânicas, como um contrato que eu redigia no escritório. Ela abraçou-me, o perfume dela, algo floral e caro, comprado com o meu dinheiro, ironicamente, misturando-se ao cheiro de café queimado da cozinha da mãe. A nossa mãe, a Dona Rosa, assistia tudo com olhos úmidos, as mãos cruzadas sobre o peito como se rezasse uma novena. Deus te abençoe, filha. És o nosso anjo da guarda. Anjo? Eu sentia-me mais como uma mula de carga, arrastando o peso de gerações de silêncios familiares. Os meses que se seguiram foram um vórtice de preparativos. Inês ligava-me todas as semanas. Ana, podes ver o menu. O catering quer cobrar mais pelo bacalhau à Brás. Ou, o fotógrafo é caro, mas as fotos têm de ser perfeitas. Ajuda-me a negociar. Eu fazia. Eu sempre fazia. No meu apartamento modesto em Belém, perto do mosteiro onde o pai nos levava aos domingos antes de tudo desabar, eu passava noites em claro a rever contratos de fornecedores, a caçar descontos em lojas de noivas no Príncipe Real. O Miguel, o noivo, era um arquiteto de sucesso, com um sorriso largo e mãos que pareciam esculpidas para apertar as de investidores. Ele era o herói da história dela, e eu. Eu era a coadjuvante que pagava as cenas de fundo. Às vezes, no meio da azáfama, eu parava e olhava para o espelho rachado do meu quarto. Aos 32 anos, eu tinha rugas precoces nos cantos dos olhos, herdadas do pai, e um corpo que o stress transformara em algo funcional, não belo. Inês, aos 27, era a musa, cabelos castanhos ondulados que caíam como cascatas do Douro, pele oliva que brilhava sob qualquer luz. Tu és forte, Ana, dizia ela nas raras visitas. Eu não sei como fazes tudo sozinha. Sozinha. Essa palavra ecoava como um sino rachado na sede de Lisboa. Sozinha porque eu escolhi ser a rocha. Sozinha porque, quando o pai adoeceu, fui eu quem ficou ao lado da cama dele no Hospital de Santa Maria, enquanto a mãe rezava rosários e Inês chorava em festas para esquecer. O dia do casamento aproximava-se como uma tempestade de verão no Atlântico. Convites dourados com caligrafia elegante foram enviados para 200 pessoas, primos distantes de Coimbra, tias de Setúbal, amigos do Miguel de todo o país. O meu. Eu não recebi nenhum. É surpresa, mana, piscou Inês por mensagem. Quero que sejas a primeira a ver tudo. Eu ri, um riso seco como o vinho de mesa que bebia sozinha nas noites de quinta-feira. Surpresa. Como se a minha vida não fosse já uma coleção delas. 2 semanas antes, a mãe ligou-me em pânico. Ana, a Inês está nervosa. O Miguel discutiu com o pai dele por causa do discurso. Podes vir cá falar com ela. Eu cancelei uma audiência no tribunal, um caso de divórcio amargo que me teria rendido uma comissão decente, e peguei no comboio das 18 horas para a casa de família em Oeiras, onde o mar lambia as falésias como um amante relutante. Encontrei Inês no quarto dela, ainda o mesmo de adolescente, pôsteres de pintores renascentistas nas paredes, o cheiro de lavanda da infância. Ela chorava, uma maquilhagem borrada como tinta fresca numa tela molhada. Ele acha que eu sou mimada, Ana.
Diz que o pai dele não aprova porque eu não trabalho. Eu sentei-me na beira da cama, o colchão afundando sob o meu peso. Inês, o Miguel ama-te. É só stress. Diz-lhe que eu cuidei de tudo, o orçamento está equilibrado, o dia vai ser perfeito. Ela ergueu os olhos, vermelhos como tomates maduros do Alentejo. Como é que fazes isso? És tão calma. Eu queria ser como tu. Queria. Eu queria gritar, então para de me sugar o sangue como um vampiro de Sintra. Mas engoli as palavras, como sempre. Abracei-a, senti o tremor do corpo dela contra o meu, e sussurrei promessas vazias. Naquela noite, jantei com a mãe, sopa de couve e pão de milho, o ritual das noites pobres, e ouvi histórias antigas, como o pai me chamava, a minha guerreira, quando eu era pequena, ajudando na oficina de carpintaria em Alcântara. Voltei para Lisboa de madrugada, o comboio vazio como o meu peito. No meu apartamento, abri uma garrafa de vinho verde, o ácido cortando a garganta como uma lâmina. Bebi devagar, olhando para o Tejo pela janela, as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas falsas. Porquê? Porque eu me rebaixava a isso. Porque o sangue é mais grosso que a água, diziam os avós. Porque a família é o porto seguro num mundo de tubarões. Mas naquela noite, pela primeira vez, senti o porto a afundar-se. Uma rachadura fina, como as nas calçadas de Lisboa, onde o basalto se parte sob os pés dos turistas. O ensaio do casamento foi na quinta-feira anterior. Eu cheguei cedo ao salão no Chiado, o ar carregado do cheiro de jasmim e cera de vela. Inês já lá estava, num vestido branco de ensaio que a fazia parecer uma deusa saída do Panteão Nacional. O Miguel, de fato cinzento, apertava mãos com os padrinhos, todos homens de negócios, com risos graves e cigarros eletrónicos disfarçados. A mãe, de vestido azul pavão, organizava as mesas com a eficiência de quem sobreviveu a 2 guerras, a do pai e a da pobreza. Eu aproximei-me, o meu tailleur preto simples contrastando com o glamour ao redor. Tudo pronto? Perguntei a Inês, tocando-lhe no ombro. Ela virou-se, distraída. Ah, sim, mana. O padre chegou. O discurso do Miguel está pronto. Não houve abraço, nem obrigada. Apenas um aceno vago, como se eu fosse uma fornecedora qualquer. Sentei-me numa cadeira ao fundo, invisível já no ensaio. O padre, um homem idoso de barba branca como a espuma do mar em Cascais, leu os votos com voz trêmula. No amor, perdoamos tudo. Perdoamos. Eu ri por dentro, um riso amargo. O que havia para perdoar? Ainda não sabia. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, sonhei com o pai. Ele estava na oficina, serrando madeira, o pó dançando no ar como neve de verão. Ana, minha filha, não dês o que não tens para dar. Acordei suada, o coração a martelar como o badalo de um sino na Basílica dos Mártires. O dia seguinte seria o grande dia. Eu vesti o meu vestido, verde escuro, comprado em saldos na Baixa, e olhei-me no espelho. Hoje, vais ser feliz por ela, disse à reflexão. Mas no fundo, uma voz sussurrava, ou vais ser traída. O carro que me levou ao salão parecia um ataúde sobre rodas, um táxi velho, com o ar-condicionado avariado, o condutor a resmungar sobre o trânsito na marginal. Lisboa acordava preguiçosa, o sol de julho já escaldante, refletindo nas águas do Tejo como lâminas de faca. Eu apertava a mala no colo, dentro dela o colar de pérolas da avó, o único presente que eu trouxera para Inês. Usa-o, mana. É da família. Ela respondera com um emoji de coração na véspera. Emojis. As mentiras modernas. Cheguei ao salão às 10 horas, o ar vibrando com o zumbido de abelhas nos jardins adjacentes. O lugar era um sonho, arcos de rosas brancas entrelaçados com era, mesas cobertas de linho irlandês, candelabros de cristal que capturavam a luz como prisioneiros relutantes. Os convidados começavam a chegar, tias com leques de renda, primos de fato e gravata, amigos da Inês com tatuagens discretas e sotaques do Porto. Eu procurei a família no canto dos noivos. A mãe, radiante num vestido de chifão cor de marfim, ajustava o véu de Inês. Estás linda, minha flor. O Miguel, de smoking impecável, beijava a mão dela como um cavaleiro de fado. E eu? Eu aproximei-me, o salto dos meus sapatos e quando no mármore como um aviso ignorado. Inês. Parabéns. A voz saiu rouca, estrangulada pela emoção que eu tentava engolir. Ela virou-se, os olhos azuis dilatados pelo nervosismo. Ana. Chegaste. Olha, o vestido. O que achas? Tocou no tul, girando como uma bailarina no rocio. És a noiva mais bonita de Portugal, respondi, forçando um sorriso. Abracei-a, sentindo o corsete rígido sob o vestido, como uma armadura que ela usava para o mundo. Mas quando me afastei,
ela já se virava para o fotógrafo, rápido, uma foto com o Miguel e a mãe. Eu recuei, o colar ainda na mão. Ninguém notou. Sentei-me numa cadeira ao fundo da capela improvisada, o órgão a entoar uma versão suave de Ave Maria. Os bancos enchiam-se, 200 rostos, risos abafados, o cheiro de perfume caro misturado ao incenso. O meu lugar. Ao lado de uma tia distante de Setúbal, que me cumprimentou com então, Ana, ainda solteira. Cuidado, vais ficar para tia. Ri, um riso forçado como o vinho espumoso que serviam no copo d'água. A cerimónia começou. Inês entrou pelo braço do tio-avô, o véu arrastando como uma cauda de cometa. O sol filtrava-se pelas vitrais, pintando-a de tons de rubi e safira. O Miguel esperava no altar, os olhos úmidos de emoção genuína. O padre falou de amor eterno, de promessas sob o céu de Deus. E quem dá esta mulher ao noivo? O tio-avô murmurou algo, e a multidão aplaudiu. Eu aplaudi também, as palmas mecânicas, o coração a contrair-se como um punho fechado. Onde estava o meu lugar nisso? Eu, que financiara metade daquele altar, metade daqueles votos. Os votos deles foram poéticos. Inês, com voz trêmula, Miguel, tu és a minha luz no caos de Lisboa, o meu porto seguro nas noites de fado. Ele respondeu, Inês, minha musa, prometo-te o mundo que mereces. Lágrimas rolaram pelas bochechas dela, e a mãe soluçava abertamente. Eu sentia um vazio, um buraco negro no peito, sugando as luzes coloridas ao redor. Quando chegou a parte dos anéis, o Miguel deslizou o diamante no dedo dela, um anel que eu provara, negociando o preço com o joalheiro no chiado para caber no orçamento. Ninguém mencionou isso. Ninguém me olhou. A saída da capela foi um turbilhão de arroz e pétalas de rosa, flashes de câmaras como estrelas cadentes. Eu segui a multidão para o salão de recepção, o estômago revirando-se com a fome que eu ignorara desde a manhã. As mesas estavam postas, pratos de percebes, salmão fumado, queijos do Minho. O meu lugar. Procurei o nome na placa, Ana, estava no fim de uma mesa secundária, ao lado de primos que mal conhecia. Bem-vinda à festa dos fantasmas, murmurei para mim mesma, servindo-me de um copo de porto tinto. O brinde do pai do Miguel veio primeiro, um homem corpulento de bigode grisalho, voz como trovão, à minha nora, a joia da coroa. E ao meu filho, que encontrou o céu na terra. Risos, aplausos. Depois, o da mãe, Inês, minha filha, tu completas-nos. Que Deus vos abençoe com filhos fortes como o teu pai era. Mais lágrimas, mais vinho. O Miguel ergueu o copo, à família que nos une, aos que nos apoiaram em cada passo. Olhou para Inês, para a mãe, para os amigos. Não para mim. Inês seguiu, quero agradecer à minha mãe, que me ensinou a amar, ao Miguel, que me faz sonhar, e a todos vós, que tornaram este dia mágico. Silêncio no meu peito. Nenhuma palavra sobre a irmã que pagara metade do feitiço. Eu bebi, o vinho queimando como ácido. Levantei-me para ir à casa de banho, o vestido colando à pele suada. No espelho, vi o meu rosto, pálido, os olhos fundos como poços em Évora. Controla-te, Ana, sussurrei. Mas o controlo era uma ilusão, como o amor familiar que eu construíra com tijolos de sacrifício. Voltei à mesa, e foi aí que aconteceu o primeiro golpe. Uma prima, a Sofia de Coimbra, inclinou-se para mim com um sorriso malicioso. Então, Ana, ouvi dizer que ajudaste com o dinheiro. Que generosa. Mas olha, se precisares de um namorado, eu conheço um tipo na faculdade. Risos à roda. Generosa. Eu queria gritar, eu paguei pela vossa farra. Mas sorri, engoli o nó na garganta. O jantar serviu-se, filé de mignon com molho de vinho do Douro, legumes salteados. Comi devagar, o sabor cinzento como o céu antes da chuva. A dança começou. Inês e Miguel no centro, valsando ao som de um fado moderno, violas chorosas misturadas a batidas eletrónicas. A multidão aplaudia, casais juntavam-se. A mãe dançava com o tio, rindo como não ria desde a morte do pai. Eu permaneci sentada, os pés pesados como chumbo. Um primo convidou-me, mas recusei. Estou cansada, disse. Cansada de ser a sombra. Foi então que Inês se aproximou, o rosto corado pelo vinho e pela dança. Mana, vem dançar. Estendeu a mão, e por um segundo, pensei que era redenção. Levantei-me, o coração acelerando. Mas no meio da pista, ela rodopiou para o lado do Miguel, deixando-me ali, sozinha, as luzes estroboscópicas piscando como acusações. A multidão notou. Não. Mas eu notei. O vazio cresceu, um abismo que engolia o salão inteiro. Sentei-me de novo,
pedindo outro copo de vinho. O garçom, um rapaz jovem de olhão com sotaque sulista, piscou. Tudo bem, senhora. Parece que precisa de um fado para animar. Ri, amargamente. Um fado seria perfeito. Sobre traição familiar. Ele não entendeu, serviu o copo e partiu. Bebi, sentindo o álcool a soltar as amarras da mente. Memórias afloraram. A Inês aos 10 anos, roubando os meus livros de escola para se exibir, aos 16, culpando-me pelo desaparecimento do colar da mãe que ela própria perdera numa festa. Sempre eu a limpar, sempre eu a perdoar. A noite avançava. Discursos de amigos. Inês, és a rainha de Lisboa. Brindes intermináveis. Eu era a espectadora, o eco silencioso. Por volta da meia-noite, quando o bolo de 5 andares, coberto de fondant e flores comestíveis, foi cortado, levantei-me para felicitar os noivos. A fila era longa, beijos e abraços. Quando chegou a minha vez, Inês estava distraída, conversando com uma amiga de Paris. Parabéns, disse eu, estendendo o colar. Ela olhou, distraída. Obrigada, mana. Deixa aí na mesa, sim. E virou-se. O colar caiu das minhas mãos, tilintando no chão como sinos partidos. Ninguém ouviu. Ninguém viu. Eu saí para o jardim, o ar noturno fresco como uma bufetada. Sentei-me num banco de pedra, as lágrimas finalmente livres, escorrendo quentes pelo rosto. Lisboa à distância, as luzes da cidade como feridas abertas. Porquê? Sussurrei para o vazio. A resposta veio devagar, como o fado de Amália, porque eu permiti. Porque o amor é cego, e a família, o maior impostor. Mas naquela noite, sob as estrelas indiferentes, algo quebrou dentro de mim. Não era tristeza. Era fúria. Uma chama lenta, como o lume de um grelhador no Alentejo, pronta para consumir tudo. O jardim do salão era um oásis de sombras e sussurros, com fontes murmurando segredos antigos e trepadeiras de buganvília penduradas como véus de viúva. Eu ali, encolhida no banco, o vestido amarrotado como a minha alma, tentava recompor-me. O som da festa filtrava-se através das sebes, risos estridentes, o tilintar de talheres, uma versão pop de Grândola, Vila Morena, que o DJ tocava para animar os mais velhos. Mas para mim, era um coro de acusações, cada nota uma lâmina cravada mais fundo. Levantei-me, as pernas trêmulas como as de um novilho no mercado de Ribatejo. Voltei para dentro, determinada a não ser a covarde que sempre fora. O salão pulsava agora com energia noturna, casais dançando colados, tias fumando cigarros escondidas nos cantos, crianças correndo entre as mesas com restos de bolo nas mãos. Procurei a mesa dos noivos, onde Inês posava para fotos, o braço enlaçado no do Miguel, o véu agora solto como uma bandeira de rendição. Ana. A mãe avistou-me primeiro, acenando com um copo de licor de marasquino na mão. Vem cá, filha. Onde te meteste? Aproximei-me, forçando os passos a serem firmes. Só precisava de ar, mãe. Ela abraçou-me, o cheiro de perfume misturado a suor. Estás pálida. Bebe qualquer coisa. Hoje é dia de festa. Festa. Sim, para todos menos para a idiota que pagou pela entrada. Inês virou-se, notando-me pela primeira vez em horas. Mana, experimenta o bolo. É de diezes, com recheio de doçura. Riu, um riso leve como plumas de cisne. Peguei num pedaço, o açúcar grudando aos dedos como cola. Está delicioso, menti, mastigando o vazio. O Miguel juntou-se, batendo-me nas costas com uma palmada fraterna. Obrigado por tudo, cunhada. Sem ti, isto não acontecia. Cunhada. A palavra soou falsa, como um anel de latão vendido como ouro no mercado de Alfama. Conversamos, ou melhor, eles falaram, eu ouvi. Sobre a lua de mel nas Ilhas dos Açores, sobre a casa nova em Cascais que o Miguel comprara com um empréstimo generoso do pai dele, vamos ter um jardim com limoeiros, disse Inês, os olhos brilhando. E talvez um estúdio para eu pintar. Eu assenti, o colar ainda no chão da mesa, esquecido como uma relíquia de museu. Parece perfeito, respondi. Perfeito. Como a vida dela, construída nas minhas ruínas. A festa arrastou-se até às 2 da manhã. Eu dancei uma vez, com um primo bêbado que pisava os meus pés e contava piadas sobre divórcios. Casamentos são como contratos, Ana. Assinas, e depois vês as cláusulas escondidas. Ri, mas por dentro, a cláusula escondida era eu, a irmã invisível, o apoio silencioso que se evaporava no ar. Quando o bolo foi devorado e os últimos convidados partiam, ajudei a mãe a recolher copos, hábito de anos, limpando as festas alheias. Inês e Miguel preparavam-se para a saída, o carro decorado com latas e fitas,
arroz pronto para ser atirado. Mana, queres vir connosco até ao hotel? Perguntou ela, distraída, ajustando o ramo. O hotel. Onde passariam a noite de núpcias, suíte paga com o meu cheque. Não, vai tu. Desfruta. Abracei-a uma última vez, sentindo o corpo dela rígido de cansaço. Amo-te, Inês. Ela retribuiu, rápida, eu também. Obrigada pelo colar. Vou usá-lo amanhã. O colar. Amanhã. Como se o hoje não bastasse para me apunhalar. Vi-os partir, o carro a desaparecer na noite lisboeta, buzinas e quando como risos zombeteiros. A mãe abraçou-me, exausta. Foi perfeito, não foi? A tua irmã. Tão feliz. Perfeito. Eu levei-a para casa de táxi, o silêncio entre nós pesado como neblina do Douro. No apartamento dela em Oeiras, ajudei-a a despir o vestido, a tirar os brincos. Tu devias casar, Ana. Encontrar alguém. Alguém. Como se o amor fosse um interruptor que eu esquecera de ligar. Deixei-a a dormir e voltei para Lisboa sozinha, o táxi serpenteando pelas ruas vazias da madrugada. O Tejo lambia as margens, negro e indiferente. No meu apartamento, despi o vestido e atirei para o chão, o tecido amassado como o meu orgulho. Tomei um duche quente, a água escaldante lavando as lágrimas, mas não a raiva. Saí enrolada na toalha, o vapor enchendo o quarto como fantasmas. Sentei-me à secretária, o laptop aberto como um confessionário. Escrevi. Não um e-mail, não um diário. Um plano. Palavras frias, calculadas como os contratos que redigia. Passo 1, recolher provas. Extratos bancários, e-mails, mensagens. O cheque, as negociações, as noites perdidas. Passo 2, encontrar fraquezas. O Miguel e os negócios dele. A Inês e as mentiras dela. Pesquisei no Google, como expor uma família ingrata em Portugal. Fóruns anónimos, histórias de vingança em Reddit, artigos sobre psicologia da traição familiar. O coração batia ritmado, não de medo, mas de excitação sombria. Dormi pouco, sonhando com o pai. Ele cerrava uma tábua ao meio, o machado caindo com precisão. Corta o que te prende, Ana. Acordei com o sol filtrando as cortinas, o quarto banhado em luz dourada. Café forte, pão com chouriço, o pequeno almoço dos dias de batalha. Liguei para o escritório, tô uma semana de folga. Assunto familiar. A secretária, a Maria, riu, casamento da mana. Vai correr bem. Bem. Ironia portuguesa. Saí para a rua, o ar de julho pegajoso como mel. Caminhei até ao Chiado, as calçadas irregulares massageando os pés doloridos. Entrei na joalharia onde comprara o anel. Sim, senhora, foi um bom negócio, disse o joalheiro, um homem de fato cinzento com olhos astutos. Desconto especial para família. Família. Pedi os recibos duplicados, pretextando um erro administrativo. Ele entregou, sem perguntas. De tarde, visitei o salão de festas. O gerente, um lisboeta de meia-idade com sotaque arrastado, recebeu-me com um aperto de mão frouxo. Senhora Ana, o casamento foi um sucesso. A noiva. Uma visão. Mostrou-me as fotos preliminares no tablet, Inês radiante, a multidão em êxtase. Eu, num canto desfocado. Pode enviar-me a fatura final. Para os impostos. Ele assentiu, imprimiu. Metade do total, 25.000 euros. O meu sangue. Noite caiu, e eu jantei sozinha no bairro alto, num tasco escondido onde serviam favas à transmontana e vinho da bairrada. Uma mesa ao lado, um casal discutia baixinho, tu pagas tudo, e eu sou o quê? Uma boneca. O homem resmungou, é amor, mulher. Amor. Bebi devagar, observando-os. O plano crescia na mente, não violência, não escândalo público. Algo psicológico, lento, como o veneno do escorpião no deserto alentejano. Fazer Inês duvidar de si mesma, do Miguel, da família que a idolatrava. Voltei para casa, o laptop à espera. Escrevi um e-mail para mim mesma, assunto, a verdade sobre o conto de fadas. Anexei os documentos. Enviado. O primeiro passo. Deitei-me, o sono vindo como misericórdia. Mas no sonho, Inês chorava, o vestido de noiva rasgado, e eu ria, um riso de rainha destronada. Dias seguintes foram uma névoa de rotina fingida. Liguei para Inês, como foi a lua de mel. Voz dela animada, incrível, mana. Os Açores são um paraíso. Obrigada por tudo. Tudo.
Cliquei em guardar chamada, gravando o tom falso. A mãe, vem jantar domingo, filha. Trago pastéis de nata da Margarida. Fui. O jantar foi tenso, conversas sobre o casamento, fotos no telemóvel. Olha, Ana, esta és tu na cerimónia. Mostraram-me uma foto borrada, eu ao fundo, como um extra num filme. Ri. Pareço um fantasma. A semente plantada. Comecei a espalhar sussurros. Uma mensagem para uma prima comum, ouvi dizer que o Miguel tem dívidas nos negócios. Cuidado com os investimentos da família. Nada comprovado, mas o suficiente para mexer. Outra para um amigo da Inês, a fatura do salão veio alta. Alguém manipulou os números. Paranoia, sutil como o fado melancólico. Uma semana depois, Inês ligou em pânico. Ana, o banco está a cobrar juros no empréstimo do casamento. Como é possível? Tu trataste disso. Voz dela trêmula, como no ensaio. Vou verificar, mana. Deve ser erro. Desliguei, sorrindo pela primeira vez em meses. O erro era dela, presumir que o dinheiro era infinito, que eu era infinita. A raiva transformava-se em poder, um elixir amargo que me fazia dormir melhor. Mas à noite, sozinha, o espelho traía, olhos mais fundos, um brilho selvagem. Quem era eu agora? A vítima, ou algo mais perigoso, a vingadora que acordava? O outono chegou a Lisboa como um ladrão silencioso, roubando o calor do verão e deixando folhas castanhas a dançar nas calçadas do Rossio. Eu voltar ao trabalho, os dias preenchidos com audiências em tribunais poeirentos, onde defendia clientes traídos em divórcios e fraudes. Ironia, eu, a advogada de corações partidos, planeando o meu próprio tribunal de vingança. O plano evoluía, meticuloso como um bordado alentejano, fio a fio puxado até formar o padrão letal. Comecei pelo Miguel. Pesquisei os registros comerciais no site da Conservatória do Registro Comercial, acesso fácil para uma advogada registada. Descobri, a empresa dele, uma firma de arquitetura em restauração de património, tinha dívidas pendentes com fornecedores. Um contrato mal gerido em Sintra, um atraso em pagamentos para materiais importados. Nada ilegal, mas o suficiente para cheirar a fraqueza. Encontrei o e-mail do principal credor, um italiano de Milão que lidava com mármore de Carrara. Prezado Sr. Rossi, escrevi anónima, de uma conta falsa, tenho informações sobre arquitetos do Tejo. Pagamentos atrasados podem levar a ações judiciais. Considero notificar o sócio principal, Miguel Santos. Anexei documentos públicos, distorcidos o suficiente para alarmar. Não demorou. Dias depois, Inês ligou, voz histérica. Ana, o Miguel está louco. Recebeu uma carta de um fornecedor italiano, ameaçando processo. Como é que isto aconteceu? Tu conheces advogados, ajuda-nos. Fingi preocupação. Calma, mana. Manda-me os detalhes. Vou ver o que posso fazer. Ela enviou, e eu investiguei, na verdade, alimentando o fogo com chamadas para o credor, posando como consultora. Sim, os atrasos são graves. Recomendo embargo de bens. O pânico espalhou-se como gripe em janeiro. Enquanto isso, a família. A mãe, sempre o centro gravitacional, começou a queixar-se nas chamadas semanais. Inês está estressada, Ana. O casamento custou caro, e agora estas dívidas. Tu que és esperta, fala com ela. Falei. Visitei-as na Casa Nova em Cascais, uma moradia branca com vista para o mar, janelas amplas que capturavam o Atlântico como um quadro vivo. Inês abriu a porta, olheiras profundas, o cabelo preso num rabo de cavalo descuidado. Entra, mana. O Miguel está no escritório, a tentar resolver. O ar cheirava a café queimado e tensão. Sentei-me na sala, sofás de cor italiano, outro luxo do meu cheque indireto. O que se passa? Perguntei, inocente. Inês desabafou, tudo desmorona. O fornecedor quer o dinheiro já, e o pai do Miguel recusa ajudar. E as fotos do casamento? O álbum custou uma fortuna, e agora nem o dinheiro vale a pena. Lágrimas, quentes como chuva de verão. Abracei-a, sentindo o tremor. Vai resolver-se. Eu ajudo. Mas por dentro, a satisfação era um vinho envelhecido, suave e inebriante. Deixei uma semente mais, sabes, Inês, no casamento, senti-me um pouco de lado. Como se o meu contributo fosse esquecido. Ela piscou, confusa, o quê? Tu és louca, mana. Foste essencial. Mas o dúvida instalou-se, vi nos olhos dela, um flicker de culpa, como uma vela tremenda ao vento. A vingança estendia-se à Inês pessoalmente. Descobri, através de uma amiga comum da universidade,
que ela pintava em segredo, mas escondia os quadros por vergonha. Ela acha que não é boa o suficiente, confidenciou a amiga por mensagem. Perfeito. Criei uma conta falsa no Instagram, Arte Lisboa Critica, e comecei a postar críticas anónimas. Vi obras de uma artista emergente em Cascais. Amadorismo puro, cores como vômito de turista. Descrevi detalhes que só Inês reconheceria, um quadro de gaivotas sobre o Tejo, com tons errados de azul. Ela viu. Ligou-me em pranto. Ana, alguém está a atacar-me online. Dizem que sou fraudulenta. Ajuda. Fingi choque. Quem faria isso? Mostra. Li, com ar solidário, mas sugeri, talvez seja inveja. Ou karma puro. Não sei, coisas do passado. Karma. A palavra pairou, pesada como o fado de Coimbra. A mãe era o alvo mais delicado. Ela idolatrava Inês, mas eu sabia o calcanhar de Aquiles, a culpa pela morte do pai. Ele morrera estressado, trabalhando dobras para pagar os caprichos dela, viagens à Espanha, joias de saldo. Escrevi uma carta anónima, enviada pelo correio, Dona Rosa, o seu marido morreu por causa das suas fraquezas. Agora, vê a filha a repetir os erros. Para antes que seja tarde. Assinada, um amigo da família. Ela recebeu, e no domingo seguinte, no jantar em Oeiras, os olhos dela estavam vermelhos. Ana, recebi uma carta horrível. Diz que eu matei o teu pai. Desabei, fingindo, mãe, ignora. Pessoas más existem. Mas toquei no nervo, talvez seja um aviso. Inês gasta demais, como tu outrora. O veneno espalhava-se. Inês começou a duvidar do Miguel, ele esconde e-mails, Ana. Acho que é outra. Plantei, verifica as finanças. Casamentos constroem fortunas. Ou ruínas. Ela verificou, encontrou despesas ocultas, jantares com uma colega de trabalho. Discussões explodiram, e quando nas paredes da casa em Cascais como trovões no Gerês. Eu observava de longe, o meu apartamento em Belém tornando-se um bunker de planeamento. Noites de insônia, vinho tinto e playlist de fado, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, e quando as minhas contradições. Amava-os ainda. Sim, como se ama uma ferida que não cicatriza. Mas o ódio era mais forte, uma armadura que me protegia do vazio. Um mês após o casamento, o golpe maior. O credor italiano processou a firma do Miguel. Jornais locais noticiaram, arquitetos do Tejo em crise, dívida de 50 mil euros ameaça projetos em Sintra. Inês ligou, voz quebrada, Ana, estamos falidos. O casamento. Foi um erro. Tu avisaste sobre os custos. Avisaste. Ri por dentro. Eu avisei. Não me lembro. Silêncio dela, carregado de acusação não dita. A família reuniu-se numa noite chuvosa de novembro, na casa da mãe. Chuva batendo nas janelas como dedos impacientes. Inês chegou com olheiras, o Miguel ausente, trabalhando até tarde. A mãe serviu caldo verde, mas ninguém comeu. O que fazemos? Perguntou ela, voz trêmula. Eu sentei-me, calma como o Tejo em dia de calmaria. Conversa. Honra as dívidas. E agradece quem realmente ajudou. Olhos sobre mim. Inês murmurou, tu, mana. Sempre tu. A confissão veio devagar. No dia do casamento. Eu devia ter-te agradecido publicamente. Fui egoísta. Lágrimas. A mãe, nós falhamos contigo, Ana. Desde o pai. O momento era meu, o ápice psicológico. Sim, falharam. Paguei metade, e virei ar. Vozes sobrepostas, desculpas, promessas. Abracei-as, mas o abraço era frio, calculado. Vamos superar, disse. Mas por dentro, a chama extinguia-se. Não. Evoluía para algo mais, o controlo. Saí naquela noite sob a chuva, o casaco encharcado, o coração leve pela primeira vez. A vingança não era destruição total, era equilíbrio. Eles sangravam devagar, questionando cada laço, cada memória. E eu? Eu renascia, livre das correntes que forjara para mim mesma. O inverno de Lisboa é traiçoeiro, dias cinzentos que se estendem como mantos de lã molhada, noites onde o vento do Tejo uiva como almas penadas na alfama. Eu mergulhava no trabalho, casos de traição conjugal que espelhavam o meu drama interno, maridos que escondiam amantes em apartamentos de Benfica, esposas que desviavam fundos para viagens a Faro. Cada vitória no tribunal era um bálsamo, um lembrete de que o sistema, por torto que fosse, premiava os que lutavam com factos e frieza. Mas a família não desaparecia. Inês ligava mais,
Ana, podes vir. O Miguel e eu discutimos outra vez. Acho que o casamento foi prematuro. Voz dela frágil, como vidro fino de Murano. Eu ia, sempre a conselheira, a Rocha. Na casa de Cascais, encontrava-os exaustos. Ele, curvado sobre o blueprint de projetos cancelados. Ela, rabiscando quadros sombrios, gaivotas pretas contra céus de chumbo. Tu percebes de contratos, dizia ele. Ajuda-me com esta ação judicial. Eu ajudava, mas com ressalvas. Cuidado, Miguel. Transparência é tudo num casamento. Plantei mais dúvidas. Numa visita, encontrei um e-mail antigo no laptop dela. Eu plantara-o dias antes, acessando remotamente via uma app de controle parental que instalara disfarçadamente. De quem é esta mensagem? Adoro os nossos jantares secretos. Inês empalideceu, de uma amiga. Não é nada. Mas o nada crescia, corroendo a confiança como sal no mar. A mãe, mais vulnerável, começou a frequentar a igreja com fervor renovado. Ana, reza por nós. Aquela carta. Ainda me assombra. Rezava com ela, na capela de Oeiras, o cheiro de cera e incenso evocando infâncias perdidas. Mas sussurrava, mãe, o pai ficaria triste se soubesse como nos dividimos. Inês gasta como se o dinheiro chovesse do céu. Culpa, a arma mais afiada. Natal aproximava-se, as luzes da baixa piscando como promessas falsas. A família reuniu-se na casa da mãe, árvore de Natal com enfeites de vidro de peniche, bacalhau assado com batatas, o ritual anual. Inês e Miguel chegaram tensos, mãos dadas mas olhares desviados. Feliz Natal, disse eu, distribuindo presentes, para ela, um livro de arte com dedicatória, para a musa que esquece as raízes. Para ele, uma garrafa de Porto, para os dias difíceis. Para a mãe, um rosário, para perdoar os pecados. A ceia foi um campo minado. Conversas superficiais, o tempo, os vinhos do Dão. Mas o vinho solta línguas. Miguel, após o terceiro copo, Ana, és a única que nos segura. Sem ti, o casamento teria sido um desastre financeiro. Inês corou, não digas isso. Eu contribuí com o meu tempo. Tempo. Ri por dentro. Tempo é barato, mana. Dinheiro é que constrói impérios. A discussão explodiu após a sobremesa, rabanadas encharcadas em mel. Inês acusou Miguel de esconder mais dívidas, ele retrucou que ela gastava em bobagens artísticas. A mãe interveio, parem. Pelo amor de Deus. Eu permaneci calada, a observadora, mas quando Inês se virou para mim, tu deves achar-nos ridículos. Pagaste tanto e olha para nós agora. Um momento. Ridículos? Não. Ingratos, talvez. Silêncio. Olhos sobre mim como faróis no nevoeiro. Ela chorou, desculpa, Ana. No dia do casamento. Eu devia ter-te dado o microfone. Eras tu a heroína. Heroína. A palavra doeu, porque parte de mim ainda ansiava por ela. Abracei-a, mas o abraço era veneno disfarçado. Passado é passado. Mas aprende, a família não é um banco sem juros. A noite terminou em tréguas frágeis, beijos na face sob o azevinho. Voltei para Belém de comboio, a chuva batendo nas janelas como lágrimas não choradas. No apartamento, abri o laptop, o dossiê completo, e-mails, recibos, gravações. Estava pronto. Mas algo hesitava. A vingança consumia-me também, transformando-me numa sombra da mulher que fora. Sonhos com o pai, basta, Ana. O ódio é uma prisão. Ano novo trouxe resolução. Inês anunciou separação temporária, vamos à terapia, mana. O terapeuta diz que é stress pós-casamento. Stress. Eu sabia melhor. O processo do credor avançava, mas eu interveio anonimamente, adiando competições falsas, mantendo a pressão sem destruição total. Equilíbrio, o verdadeiro poder. Uma tarde de janeiro, caminhei pelo Tejo, o vento cortante como navalhas. Encontrei um banco virado para o mar, sentei-me. Pensei em parar. Em perdoar, como o padre pregaria. Mas a memória do colar no chão, do brinde sem o meu nome, reacendeu a chama. Não pararia. Mas evoluiria, a vingança não mais secreta, mas confrontada. Convidei-as para jantar no meu apartamento, o primeiro gesto meu. Cozinhei cozida à portuguesa, vinho da bairrada. Elas vieram, mãe nervosa, Inês magra, Miguel ausente. Falemos, disse. Despejei, os cheques, as noites, a invisibilidade. Lágrimas, confissões. Éramos cegos, disse a mãe.
Inês, vou pagar-te de volta. E honrar-te publicamente. Promessas. Mas eu via as rachaduras, o casamento deles balançava, a família questionava laços. A minha vitória era essa, não ruína, mas despertar. Saíram abraçando-me, mas eu sabia, o veneno ficara, alterando-os para sempre. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impetuosa, jacarandás roxos forrando as ruas do Campo de Ourique, o ar perfumado de laranjas maduras e maresia fresca. Eu sentia-me renascida, leve como as gaivotas que planavam sobre o Tejo, livres das correntes que outrora me afundavam. O plano de vingança, outrora um incêndio descontrolado, reduzira-se a brasas controladas, quentes o suficiente para aquecer, mas não para queimar tudo. Inês e Miguel reconciliaram-se, mas mudados. A terapia, que eu recomendei com contactos discretos, escavara as feridas, ele admitira os jantares inocentes que pareciam traição, ela os medos de inadequação artística. O casamento foi o catalisador, disse ela numa chamada. Fez-nos ver o que importava. Importava, eu, finalmente. Ela organizou um jantar de agradecimento, só nós, na casa de Cascais, vista para o pôr do sol Atlântico. Ana, tu salvaste-nos, disse, erguendo um copo de vinho verde. Não só financeiramente. Emocionalmente. O Miguel assentiu, peço desculpa por não te ver. Eras a espinha dorsal. Comi o peixe grelhado, o sabor salgado misturando-se às lágrimas que não derramei. Aceito. Mas lembrem-se, a invisibilidade dói mais que a pobreza. Conversámos até tarde, histórias do pai, as risadas na oficina, as noites de fado em casa. Pela primeira vez, senti-me vista, não como a mula, mas como a irmã, a filha. A mãe, curada pela culpa exposta, começou a visitar-me mais. Vamos ao mercado da Ribeira, propunha, e íamos, cestas cheias de peixe fresco e ervas. Contava-me segredos, como o pai a repreendera por mimos a Inês, como eu herdara a teimosia dele, és a guardiã da família, Ana. Mas não te sacrifiques. Guardiana. A palavra assentava agora, sem peso esmagador. Mas a vingança deixara marcas em mim. Noites em que acordava suada, revivendo o salão, o colar no chão. Fui a terapia, ironia, a caçadora curada pela própria arma. A terapeuta, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado, disse, o perdão não é fraqueza. É libertação. Perdoei. Parcialmente. O ódio dera-me força, mas o amor, o verdadeiro, frágil, reconquistava terreno. Verão voltou, e com ele, uma nova Inês. Inscreveu-se num curso de arte em Lisboa, expôs os primeiros quadros numa galeria modesta no Cais do Sodré. Eu fui à inauguração, vestida de azul como o Tejo, o colar da avó no pescoço, agora meu. Para a artista da família, disse, entregando-lhe uma flor de laranjeira. Ela chorou, abraçou-me, tu és a minha musa, mana. A exposição chamava-se Sombras Invisíveis, quadros de figuras etéreas, perdidas em multidões. Inspirado em ti, confessou. O Miguel recuperou a firma, com um novo parceiro que eu sugeri, um contacto honesto do tribunal. Pagaram-me de volta, em prestações, não é só dinheiro, escreveu Inês num cheque. É gratidão. Usei para renovar o apartamento, cortinas novas, um quadro dela na parede. Lisboa, da janela, parecia menos hostil, as luzes da ponte como amigos, não inimigos. Um ano após o casamento, reunimos-nos no mesmo salão do Chiado, não para a festa, mas para um brunch simples. A mãe trouxe pastéis de nata, Inês um bolo caseiro, eu o vinho. Brindámos, à família real, visível e forte. Rimos, dançámos ao som de um fado suave no telemóvel. Ninguém invisível. Mas à noite, sozinha, refletia. A vingança fora necessária, um cirúrgico corte no tumor da ingratidão. Mudara-nos a todos, Inês mais humilde, o Miguel mais atento, a mãe mais presente. Eu. Mais dura, mas inteira. Caminhei pelo Tejo ao luar, o água sussurrando segredos. O pai apareceu no pensamento, corta o que te prende, mas reconstrói com amor. Agora, aos 33, namorava, um colega do tribunal, um homem de Évora com riso fácil e mãos gentis. Conta-me a tua história, pediu numa noite de sardinha assada no Bairro Alto. Contei, sem amargura, a dor, a raiva, o renascimento. És um fado vivo, disse ele. Ri, mas com final feliz. Inês engravidou no outono seguinte, um menino, chamá-lo-iam João, como o pai. No ultrassand, vi o perfil minúsculo, e chorei pela primeira vez de alegria pura. Serás a tia preferida, prometeu ela. Eu seria, visível, essencial. A vida em Portugal é assim, camadas de saudade e sol, traições e triunfos.
Eu pagara metade de um casamento, fora tratada como ar. Mas o ar, afinal, é o que sustenta as chamas. E a minha? Arde agora serena, iluminando o caminho para todos nós.